Glória a Deus. Nós vamos ler daqui a pouco versículos de Romanos capítulo 8. Mas, certa ocasião, Jesus disse assim, em João 15, versículo 13, ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E nesta noite nós queremos falar um pouco do efeito deste amor de Deus pelas nossas vidas. O amor de Deus é que nos alcançou. Nós somos frutos deste amor. Pelo amor de Deus nós fomos salvos, libertos e transformados. E eu quero ler alguns versículos, Romanos capítulo 8, começando pelo versículo 1 até o versículo 4, que dizem assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Que trocadilho lindo que o apóstolo Paulo usa aqui, profundo isto. Versículo 3. E no versículo 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o início do capítulo 8 de Romanos. Mas lá no final do capítulo, por favor aí acompanhe, lá no final, nos versículos 38 e 39, nós lemos o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero procurar ser bem didático hoje, porque a fé, a palavra, a exposição da palavra tem que estimular a nossa fé e tem que esclarecer a nossa fé. A nossa fé, ela não pode ser mística, ela tem que ser uma fé baseada em fatos. A nossa fé tem que ser uma fé pensante. Nós temos que raciocinar à luz das Escrituras Sagradas. E eu falei no início que ninguém tem maior amor do que esse, citando o que Jesus disse aos discípulos, que ninguém tem maior amor do que esse de alguém dar a vida pelos seus amigos. E nós vemos que não existe realmente maior amor do que o amor de Cristo por nós. E nesse texto hoje de Romanos, talvez você pergunte no início: olha, o que isso tem a ver diretamente com o amor de Deus? E esse texto aqui, repleto de ensinamentos, seria hoje impossível explorar o capítulo 8 de Romanos todo, Seria impossível. Demandaria dias para nós explorarmos cada particularidade, cada gota da palavra que o Espírito Santo fez gotejar no coração do apóstolo Paulo, e ele então com as suas penas escreveu e deixou esse legado espiritual glorioso para reger a igreja, para nos abençoar como parte do cânon, como parte das Escrituras Sagradas. Seria impossível nós explorarmos todo esse texto. Mas de uma maneira bem didática, como eu disse, eu quero falar para os irmãos que o amor de Deus por nós foi tão grande. Nesse texto nós vamos ver alguns fatos a respeito deste amor. O amor de Deus, ele resolveu o nosso passado. Isso é interessante. Mas ele também resolveu o nosso futuro. E é isso que nós queremos focar e observar hoje em Romanos capítulo 8. Talvez alguém diga passado e futuro, como eu já disse. Mas e o presente? É interessante que o amor de Deus contempla essas três dimensões da nossa existência, da nossa vida. Por exemplo, o capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação, se referindo ao nosso passado pecaminoso, se referindo à nossa jornada antes de estarmos na cruz, antes de depararmos com o Calvário.
né? O nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa natureza adâmica. Então o capítulo começa com nenhuma condenação. E é interessante que Romanos 8 termina com nenhuma separação. É uma maneira didática, mas a verdade é que começa com nenhuma condenação e também termina com nenhuma separação. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: nenhuma condenação há. Ele diz no versículo 1: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, trata do nosso passado, resolve o problema do nosso passado. E no final, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e ele ainda completa dizendo: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou seja, nenhuma separação. Esse texto, talvez você esteja perguntando, mas e o presente, pastor? Daqui a pouco eu vou citar o versículo que trata do nosso presente. Mas a grande verdade é que o amor de Deus é imensurável. É por isso que só Jesus resolve a questão do dilema do pecador. É por isso que não há outro meio. É por isso que a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E por que nós invocamos só Jesus? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra de Deus diz que nós não podemos invocar outro ser a não ser Deus. Nós invocamos somente o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que subsiste em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um só Deus subsistente em três pessoas divinas. E isso é revelado nas Escrituras Sagradas de uma maneira explícita. A Bíblia não dá rodeios a respeito dessa questão. Mas a grande verdade é que Deus, no seu amor infinito, o amor que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este, Deus, ele resolveu o problema do nosso passado. Começa com nenhuma condenação. E resolveu também a nossa questão do futuro, nenhuma separação. Começa e termina de uma maneira explícita, mostrando que não paira sobre nós nenhuma condenação e, consequentemente, também não haverá nenhuma separação. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada vai tirar Jesus de mim. Tem um cântico antigo que diz isso. Nada vai tirar Jesus de mim. E nada vai me tirar de Jesus. Jesus disse certa feita: e dou-lhes a vida eterna. João capítulo 10. E nunca hão de perecer, falando das suas ovelhas, porque ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma ovelha do Senhor Jesus jamais será arrebatada das suas mãos, porque Ele é o supremo pastor. E qual o objetivo do Espírito Santo nessa noite? É fazer com que você esteja mergulhado nesse amor. E se você ainda não conhece esse amor por experiência, talvez você conheça por informação, mas conhecer Deus não é por informação, por intelecto. Conhecer Deus é por vivência, por ter um encontro com Ele. É o velho homem morrendo e nascendo uma nova criatura. Isso é conversão. E a palavra de Deus é explícita em dizer que quem não passar por esse processo não entra no reino dos céus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não entra no reino de Deus. Então conhecer a Deus não é ter informação de Deus. Pode a pessoa ter as mais precisas informações de Deus. A pessoa pode ter conhecimentos até muito bem apurados, à luz até da Bíblia, a respeito de Deus. Mas se a pessoa não decidir no seu âmago, no seu íntimo, se a pessoa não se abrir para Deus e convidar que Jesus habite no seu ser, e se a pessoa não render o senhorio do seu coração a Cristo, a pessoa não desfrutará deste amor imensurável, deste amor glorioso, que resolve o passado, resolve o futuro e resolve o presente, que daqui a pouco estarei citando. Mas vamos voltar, ou vamos nos deter um pouquinho
a respeito do versículo 1, onde Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso passado está resolvido quando nós estamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há pecador que Ele não perdoe. E não há pecado que Ele não tenha vencido na cruz do Calvário. Nós evangélicos precisamos estar firmados nisto. Nós evangélicos precisamos ter cuidado com os ventos de doutrinas que assopram no arraial, e muitas vezes, principalmente no arraial dos pentecostais. Ventos de doutrinas que vão assolando e destruindo e causando devastações espirituais. E no meio protestante vive num marasmo, parece que num liberalismo teológico, numa frieza, num mecanismo de vida cristã que não opera nada, que não produz nada. No meio evangélico existe uma terra fértil para muitas heresias, e nós, povo pentecostal e povo protestante, nós precisamos ter muito filtro teológico para não cairmos nas heresias do inimigo. Por exemplo, uma certa ocasião, e eu vou mexer com algumas pessoas com isso, e não assuste, tá? Porque eu creio que todos nós precisamos aprender, e todos nós precisamos ter a humildade para permitir que as Escrituras nos moldem, que as Escrituras nos corrijam. Por exemplo, teve uma época no meio evangélico, ainda tem, né? Porque toda heresia é assim, ela vem e passa. Tudo que é doutrina permanece. Mas tudo que é moda e tudo que é heresia vem e passa. No meio evangélico é uma heresia atrás da outra. Mas teve uma época que surgiu no meio evangélico a chamada maldição hereditária. Talvez você falou: o pastor já está mexendo comigo, porque eu acredito nisso. Uma certa feita perguntaram para mim: pastor Prado, o senhor acredita em maldição hereditária? Eu disse: não, eu acredito em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, a conversão resolve. Quando o velho homem morre, tudo morre e nasce uma nova criatura. Na época da efervescência da maldição hereditária, teve um teólogo que acertadamente disse o seguinte: o que estão fazendo com a conversão? Estão jogando a conversão fora. A conversão não resolve mais. A pessoa se converte, mas tem que continuar quebrando maldição do passado. É uma coisa quase espírita, sabe? A pessoa começa a quebrar maldições. Isto infernizou o meio evangélico. Então perguntaram para mim se eu acreditava em maldição hereditária. Eu respondi que não, que eu acredito em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que as pessoas passaram na época, e é um pouco de ensinamento isso. Talvez você que não seja evangélico, seja totalmente novo isso para você, logicamente, mas isso não pode ser novo, mas não é assim incompreensível. É possível você compreender o que eu vou falar, porque o Espírito Santo faz você compreender. Eu lembro que na época da efervescência da maldição hereditária, que as pessoas começaram a fazer inventário. A pessoa que tinha algum problema na vida, começava a inventar. Olha, fazer inventário. Olha, isso eu tenho que quebrar essa maldição, porque era do meu pai, porque era do meu avô, porque era do meu bisavô. E eu tenho que fazer uma oração poderosa para quebrar isto, porque eu estou enfrentando essa situação hoje, porque é decorrente daquela. Ou seja, pisoteando o Calvário não resolveu nada na vida da pessoa, e a pessoa tinha que fazer inventário da vida ou da vida pregressa dela, não só dela, como também dos seus ancestrais, seu pai, seu avô, seu bisavô e assim por diante. Irmãos, isso é terrível. Isso é uma afronta ao Calvário. Isso é anular a cruz. Sabe por quê? Porque agora nós temos uma nova genealogia. Nós somos da descendência do Senhor Jesus. Ele é o primogênito, aleluia. Ele é o nosso irmão mais velho, aleluia. Eu tenho as bênçãos dele, não mais a maldição de Adão sobre a minha vida, porque Jesus transformou a minha vida, aleluia. E as pessoas começaram a fazer inventário, e era triste. E é interessante que em vez de enfrentarem as lutas, pelo processo contínuo da santificação, fica mais fácil. Fica mais fácil abandonar o processo de santificação e acreditar em uma receita mágica.
E grande parte dos problemas que as pessoas enfrentavam e enfrentam, todos nós enfrentamos, tem a ver com a velha natureza, tem a ver com o processo contínuo de santificação. Nós combatemos contra o velho homem, isso sim, é um processo de santificação, mas ficaria muito mais fácil, um toque mágico, faz uma oração e tudo, e aquilo lá está quebrado e a pessoa está liberta daquilo. Isto é heresia, isto é devastador para o povo de Deus, porque a grande verdade é que no amor de Deus o nosso passado está resolvido. Não importa, meu amado, quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe, quem foi o seu avô, bisavô, não importa. O que importa é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A pessoa que passa pelo Calvário, a pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, a pessoa que tem a sua vida transformada por Deus, todas as maldições caem por terra. E é interessante, irmãos, só para completar isso, eu sei que isso é um pouco de digressão que eu estou fazendo, mas é importante entender o seguinte, e por que eu não posso quebrar? O homem, pastor Prado, o homem está sob maldição? Eu digo está. Mas então o senhor está se contradizendo? O senhor acabou de dizer que não está, né? Está, mas o homem não está sob a maldição do pai, do avô, do bisavô, está sob a maldição lá do Jardim do Éden. Ou seja, para quebrar seria impossível, teria que retroceder até lá. E é tão impossível, se é que existe intensidade na impossibilidade, né? Tão impossível, parece uma coisa estranha, mas permita-me usar essa expressão, é tão impossível quebrar essas maldições todas, que a cruz se erigiu para quebrá-las todas de uma vez só. Aleluia! Glória a Deus! Você imagine só, eu ir quebrando maldição até voltar lá no pai Adão, lá na mamãe Eva, para quebrar tudo aquilo, impossível. Então a cruz se erigiu, aleluia, e naquela cruz Jesus se fez maldito por mim, Jesus se fez maldito por nós, Ele é bendito eternamente, aleluia, Ele é glorioso, nele não há maldição, Ele é perfeito, Ele é bendito, Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, aleluia. Mas Ele se fez maldito, Ele assumiu a minha maldição, assumiu a sua maldição, assumiu os meus pecados, assumiu os seus pecados de uma única vez na cruz do Calvário, aleluia, e lá Ele redimiu e nos tirou debaixo do jugo da servidão. E Paulo, irmãos, obviamente o apóstolo Paulo, o grande mestre da igreja primitiva, o maior, no meu entendimento, o maior teólogo do cristianismo de todos os tempos, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que estão em Cristo não andam mais na velha natureza, mas andam agora na presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E talvez você pergunte, mas e as lutas que eu tenho? E as pelejas que eu tenho? Isso você resolve, sabe como? Não com quebra de maldição, mas com santificação. A santificação é o processo contínuo de Deus trabalhar a sua vida através da oração, do jejum, do estudo da palavra, de ouvir a palavra como você está ouvindo agora, para que ela possa ir lapidando a sua vida. Então, maldição hereditária é, na verdade, cuspir no Calvário. E eu sei que isso ofende, talvez até contraria alguns pastores, alguns irmãos que estão me ouvindo, mas eu lamento, a sã doutrina, ela tem que ser pregada. E a sã doutrina, ela não visa só eliminar erros na vida de uma pessoa, mas acrescentar virtudes também. Então a sã doutrina é para nos lapidar, né, para eliminar erros da nossa vida e para acrescentar virtudes na nossa vida. Quantas pessoas que viviam praticamente perturbadas, iam lá para o avô, para o bisavô, perguntando, olha, o que aconteceu? Alguém lá fez algum pacto com alguma coisa? Alguém lá tinha problema de alcoolismo? Então isso aí está acompanhando a minha vida. As pessoas estavam negligenciando o Calvário. O ímpio sim está debaixo de maldição. O ímpio está, mas não do pai, da mãe, do avô. Está debaixo do pai, da mãe, do pai, do vô, do bisavô, do tataravô, e vai regredindo até Adão e Eva. Está debaixo de maldição toda. Só tem uma solução para o ímpio: Jesus. Jesus. Jesus é a solução. Em Jesus o passado se finda. Em Jesus o passado é vencido, porque Jesus venceu o nosso passado. Aleluia. Ele venceu a nossa morte. Jesus morreu a minha morte.
e morreu a sua morte. Jesus é bendito. Paulo diz assim que aquilo que era impossível à lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus então enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Meu Pai, quanto pecado, pecado, pecado. Como entender isso? Assim, é simples. Paulo diz que a lei, embora ela seja linda e perfeita, porque a lei de Deus é perfeita, não tem nenhum problema na lei. A lei é perfeita, certo? Só que ela estava enferma pela carne. O que significa isso? Que ela, nos seres humanos, ela não conseguia se satisfazer plenamente. Nenhum homem conseguia praticá-la plenamente. Então ela acabava se enfermando na carne. Porque nem os mais santos homens que viveram, né, nem os mais piedosos homens, como Moisés, como os grandes profetas, Daniel, como Elias, os grandes homens do passado, né, nenhum deles conseguiu praticar a lei perfeitamente. Por quê? A lei acabava se enfermando na carne do homem. A carne do homem impossibilitava a lei de encontrar a sua plenitude, de se satisfazer plenamente no homem. Daí Deus então enviou o seu Filho na semelhança da carne do pecado. Na semelhança, não que ele era pecado. Na semelhança da carne do pecado. E daí Paulo faz um trocadilho. Já que ele enviou então na semelhança da carne do pecado, então pelo pecado ele condenou o pecado na carne. Meu Pai. Você fala, pastor, não entendi nada, piorou. Sim, Jesus foi enviado na semelhança da carne do pecado. Só que como a carne dele era perfeita, porque Jesus nunca cometeu pecado. Se ele cometesse um único pecado, ele não seria um cordeiro imaculado. Jesus é glorioso, Jesus é bendito. Glória a Jesus. Então, na pessoa de Jesus, a lei se satisfez plenamente. Né? Em Moisés não, em Elias não, em qualquer outro não. Mas em Jesus a lei chegou e se satisfez, ou seja, ele cumpriu 100% a lei. Ele cumpriu todo o desígnio do Pai. Ele fez plenamente o que a lei exigia. Ele cumpriu plenamente o que a lei exigia, porque a carne dele era perfeita, e então ele venceu de uma maneira gloriosa, e na pessoa de Jesus a lei encontrou a sua plenitude. Ou seja, ela se satisfez em todas as suas exigências. Jesus correspondeu. Jesus foi perfeito. Ele viveu sob a lei para nos resgatar da lei. E nós estamos hoje salvos pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. De modo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, eu sei que falar sobre maldição hereditária hoje, se bem que agora está arrefecendo isso, já não tem muito isso. Mas na época tinha tanta coisa de maldição hereditária que era uma coisa medonha. Medonha. Eu via pessoas até com pranchetinha fazendo inventário, né, fazendo entrevista com os bisavós para tentar descobrir o porquê que estava enfrentando determinada... Aquilo que a pessoa estava enfrentando era a luta, era a santificação que resolvia. Porque a grande verdade é que o nosso passado foi resolvido no Calvário. O meu foi resolvido. Eu creio que o seu também foi resolvido. Se não foi resolvido, venha à cruz hoje. Se achegue à cruz. Passe pelo Calvário e você vai sentir uma paz inefável, uma paz gloriosa no seu coração, e a sua vida nunca mais será a mesma. E o Espírito Santo vai habitar dentro do seu coração e você vai sentir o testificar do Espírito Santo no teu espírito que você é um filho de Deus, conforme está aqui mesmo em Romanos 8,16. Que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Bom, didaticamente eu falei do passado, né? Ou seja, o amor de Deus resolve, e Paulo escreve dizendo que no passado nenhuma condenação. Mas agora lá no final do texto que eu já citei, Paulo fala do futuro. E ele deixa claramente que nada poderá nos separar do amor de Deus. É interessante, irmãos, que nada pode realmente nos separar desse amor. Nada. E Paulo fala que nem a morte, né? Sabia que a morte não tem esse poder de nos separar do amor de Deus. Nem a vida, né? É interessante que muitas vezes a pessoa está sendo separada por alguma razão, aqui está se distanciando de Deus, é porque não está realmente no amor de Deus. Nem os anjos, nem os principados, né? Paulo vai citando tanto coisas positivas, os anjos, né? Nem os principados, no sentido negativo, os demônios, né?
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante, nada disso nos poderá separar do quê? Do amor de Deus. Então, a ênfase é o amor de Deus, que nessa noite, de que este amor que ninguém tem maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Mas, paira a pergunta, o passado está resolvido. E vamos voltar um pouquinho no passado ainda. Porque a pessoa, talvez você ainda não se firmou nisso. Eu quero dizer para você o seguinte, que você é uma nova criatura. O seu passado foi cravado lá na cruz do Calvário. Jesus assumiu a sua maldição. Jesus se tornou maldito, se fez maldito por nós, para que nós nos tornássemos benditos de Deus. A Bíblia Sagrada fala assim que ele bebeu o cálice da iniquidade, para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. O salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Por quê? Porque Jesus bebeu o cálice da iniquidade. Certa ocasião Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Foi a oração que o Pai não respondeu. E glória a Deus por isso. Porque ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. E Jesus bebeu o cálice da iniquidade. Você já pensou? Que expressão forte. Cálice da iniquidade. Ele bebeu toda a nossa iniquidade. Mas a palavra de Deus diz: tomarei o cálice da salvação, diz o salmista. Sabia que quando uma pessoa se nega a beber o cálice da salvação, ela está menosprezando o fato de Jesus ter bebido o cálice da iniquidade por ela. O que a pessoa deve fazer? Beber do cálice da salvação. Voltar-se para o Calvário. Clamar por clemência, por misericórdia. Voltar-se para Deus e dizer: Deus, a partir de agora, eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver para ti. Conforme disse Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Então a vida verdadeira, a vida cristã verdadeira é aquela que é vivida para Deus. Aquela que é centrada em Deus. E a pessoa que está em Jesus, Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar nele significa não ter nenhuma maldição pairando sobre ela. Mas eu não falei só de maldição hereditária, não. Quando Paulo fala aqui, ele fala nenhuma condenação. Não tem como o homem ser condenado se estiver em Jesus. Não tem condenação. Não há de se falar sobre condenação para alguém que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque todo o pecado Jesus já cravou na cruz do Calvário. E ele levou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sabia que a nossa paz, ela advém de um grande castigo. Então a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então foi um altíssimo preço que ele pagou por nós. E eficaz, e glorioso, não só eficiente, mas eficaz. Foi eficaz o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E no futuro, irmãos, nós não precisamos temer, porque nada poderá nos separar deste amor. Nós estamos no seio de Cristo, nós estamos na presença bendita dele. E ele prometeu, Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. É uma promessa dele vir novamente. Discute-se quando, como será, de que forma será. Isso são discussões teológicas que, na verdade, na minha opinião, nem deveria existir. Basta só ler as Escrituras. Mas existem essas discussões. Mas ninguém nega que ele virá. A palavra de Deus diz claramente: e eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, virei outra vez. Virei outra vez é explícito. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais
vós também. O desejo de Cristo é que nós estejamos com Ele. Por isso que Paulo diz, né, que o meu desejo é partir e estar com Cristo. Para Paulo, partir significava estar com Cristo. Não significava reencarnar, não significava reencarnar, e nem significava ir para qualquer outro lugar, ou ir para o sono da alma, como uma seita apregoa. Não, partir e estar com Cristo. Para Paulo, partir significava estar com Cristo. Amém? Cristo não está dormindo. Então, estar em Cristo é estar na vida. Amém? Glória a Deus. Mas o presente, pastor, já vou terminar. E o presente, hoje é quarta-feira, um pouco mais breve. Mas e o presente? Alguém diria, bom, o passado está resolvido, o passado está resolvido porque o capítulo começa com nenhuma condenação. O futuro está resolvido porque o capítulo termina com nenhuma separação. Glória a Deus. E o presente? Como é que Deus cuida de mim no presente? E no presente, o versículo 32 nos dá a resposta. Está escrito assim: aquele, Deus, né, o Pai, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Ele não poupou o filho dele. Irmãos, você pouparia um filho seu? Eu pouparia. Eu não teria esse amor que Deus teve. E eu não estou querendo ser humilde com isso. O pastor é humilde, está dizendo que não, porque eu não teria mesmo. Porque esse amor é um amor divino. Né? Lógico que agora nós temos o ágape, né? Nós temos o amor sacrificial também. Mas diz aqui que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, como, é uma pergunta retórica, né? Como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, tem alguma versão que diz, como nos não dará juntamente com ele? Então o detalhe aqui é que no presente a questão é juntamente com ele. O futuro é nenhuma condenação, o passado é nenhuma condenação, o futuro é nenhuma separação, e o presente é juntamente com ele. Daí resolve o nosso presente. Vou repetir isso. Parece que é aula de escola bíblica dominical, mas é uma pregação. É que eu vou mesclando as coisas, mas o Espírito Santo tem que falar no seu coração. Se você entender a mensagem da cruz, você vai ficar preso a ela. Vai ficar preso, porque entender a mensagem da cruz é uma coisa linda. Uma pessoa que começa a entender a mensagem da cruz, ela não consegue mais parar de assistir as lives, sabia? Se ela já é convertida, glória a Deus, mas se ela não é, ela começa a assistir. Às vezes ela briga um pouquinho com a live. Fala, esse pastor agora está errado, esse pastor está... Mas aí ela vai discutir com a Bíblia, né? Tem que discutir com a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Tem que discutir com as escrituras sagradas. Porque quando a pessoa entende a mensagem da cruz, ela nunca mais consegue negá-la. E ela fica presa à palavra, e a palavra vai trabalhando na vida dela. Mas o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Se a pessoa vai ouvindo a palavra, endurecendo o coração, ela vai ficando empedernida. Vai chegar um tempo que nada convence mais ela. Aí, então, tudo que ela ouviu e tudo que ela aprendeu vai servir de subsídio para Deus processar o juízo no juízo do grande trono branco. Sabia que quando nós pregamos tanto para salvação quanto para condenação. Se uma pessoa for ouvindo e for se rendendo à palavra, vai redundar em salvação. Mas se ela for ouvindo, endurecendo e partir deste mundo sem ser lavada e remida pelo sangue de Cristo, tudo que ela ouviu, lá no juízo final, Deus vai trazer à tona diante dela. Porque Deus é supremo juiz. Juiz com perfeição. Juiz que não precisa de testemunhas, juiz que não precisa de nada porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas estão nuas e estão patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13 está escrito isto. Então quando você ouve a palavra, se você ainda não passou pelo Calvário, Jesus te chama, meu irmão. Jesus te chama, meu amigo. Jesus chama você, minha senhora, meu senhor, meu jovem, minha criança. Jesus te chama. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Mas o mesmo sol, ou seja, a mesma palavra, ela vai derretendo a cera, ou seja, vai sensibilizando o seu coração até que você seja lavado e remido pelo sangue de Cristo.
ou então você vai ouvindo e vai endurecendo. Porque o mesmo sol, a mesma palavra vai endurecendo. Tem pessoas que se tornam, na verdade, ouvintes profissionais e nunca se convertem. Eu conheço pessoas que têm um rio de conhecimento bíblico, mas nunca tomou uma posição com Cristo. É mais ou menos igual ao capeta. Mais ou menos igual ao diabo. O diabo é um exímio conhecedor das Escrituras, mas não obedece. A Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade. Então ele sabia da verdade. É um raciocínio óbvio. É raciocinar à luz da Bíblia. Ele nunca se firmou na verdade. Então é assim. Eu sei que isso é duro, mas é necessário, porque Jesus ama a sua alma. Glória a Deus. Jesus ama a sua vida. E eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de ter filhos na fé, pessoas que se converteram no meu ministério e que não titubeam, que não tropeçam. Sabe por quê? Porque recebe alimento sólido, recebe muita instrução da palavra de Deus. E é conversão legítima, conversão verdadeira, conversão que não tem oba-oba, não tem blá blá blá, é a palavra de Deus mesmo. Quando você vai no amor de Deus, o seu passado é resolvido, o seu futuro é garantido, mas o seu presente tem a expressão, juntamente com Ele. A vida no presente, ela é abençoada juntamente com Ele. Não existe bênção divorciada dele. Sabia? Pessoa muitas vezes quer bênçãos na vida presente, mas quer bênção divorciada da palavra, separada das Escrituras Sagradas. E Paulo diz no versículo 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará juntamente com ele? Agora eu estou tomando a liberdade de usar a expressão juntamente com ele, que é de outra versão. A minha diz, como não nos dará também com ele? Com ele todas as coisas? Ou seja, o presente da pessoa é suprido juntamente com ele. Amém? Eu creio que esta palavra é uma palavra para atingir o seu coração, para abençoar a sua vida, para tocar a sua alma, o seu espírito, para te abençoar de uma maneira gloriosa. Então, Deus, no seu amor, Ele nos contempla nos nossos 3 espaços de tempo: passado, presente e futuro. Mas volto a dizer, o presente é juntamente com Ele. Quando a pessoa está nele, vivendo nele, Ele é o pastor supremo, Ele conduz a pessoa aos pastos verdejantes e Ele cuida de nós. Davi, certa feita, o rei Davi, ele diz assim, eu fui jovem e agora eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. É interessante. Deus, irmãos, Ele cuida dos céus. Cuida dos céus. Ele supre as necessidades, Ele cuida da mente, da alma, do espírito da pessoa, mas desde que a pessoa realmente ande na presença dEle. E a Bíblia diz assim, que aquele que diz estar nele, deve andar assim como Ele andou. E isso está se referindo a quê? Ao presente. Passado é outra coisa, futuro é outra coisa. Ninguém vai andar como Ele andou lá no céu. Andar como Ele andou é aqui. Então diz Paulo aqui, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Eu sei, já repeti umas 10 vezes esse versículo, mas eu quero que fique bem no seu coração. Nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com Ele, ou juntamente com Ele, todas as coisas? E é interessante, irmãos, uma coisa aqui, que eu sempre, quando eu penso nesse versículo, quando o Paulo diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, eu penso o seguinte, eu tiro desse texto um seguinte pensamento, que aquele que deu o todo, aquele que cuidou do todo, cuidará dos detalhes. Aquele que deu o todo de Deus é Jesus. Sabia que Jesus não tem mais nada, Deus não tem mais nada para dar para a humanidade? Nada. Alguém fala, mas como, pastor? Se Deus é infinito, como que Ele não tem mais nada para dar para a humanidade? Não, porque Ele já deu tudo. E o tudo de Deus se chama Jesus. Amém. A Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria divina. Glória a Jesus. Jesus é pleno, Jesus é glorioso. Mas esse versículo poderia me ensinar, me ensina, que aquele que cuidou do todo na minha vida, cuidará também dos detalhes. Ou seja, então Paulo diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, ou seja, deu o todo,
como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Ou seja, aquele que cuidou do todo vai cuidar dos detalhes também. É isso que eu aprendo desse texto, né? É isso que eu tiro desse texto, e que você possa tirar também isso no nome do Senhor Jesus. O meu desejo, irmãos, é que esta palavra encontre guarida no coração de todos os amados irmãos. Eu gostaria de pregar um pouco mais, porque ao longo da mensagem surgiram alguns pensamentos em mim aqui, né, de falar da grandeza de Deus, mas o Espírito Santo está confirmando no meu coração que em um outro momento, algumas das coisas que ele falou e soprou aqui no meu coração, na minha mente, no meu espírito, é para uma outra mensagem. Mas saiba que Deus tem um rio de coisas para nos ensinar nas nossas lives, e Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira gloriosa e bendita. Eu apenas quero que você guarde isso no seu coração, que este amor infinito de Deus contempla o seu passado, o seu futuro, mas também o seu presente. Passado, futuro e presente. E o presente é juntamente com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando no seu coração, porque os pregadores falam aos ouvidos, mas Deus fala ao coração. Amém. Se a palavra ecoou, se a palavra foi pregada, como eu sei que foi, na unção do Espírito Santo, ela falou no seu coração, e ela falará no coração de todas as vidas, de todas as famílias e de todas as pessoas que estiverem ouvindo essa live. E eu quero aqui deixar uma palavra de convicção no futuro, de que Deus vai usar esta mensagem para salvar almas. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos ou mais anos. Vidas vão estar saindo do abismo. Pessoas estarão ouvindo essa mensagem na iminência até de tirar a própria vida, um suicídio, e Deus, através desta mensagem, vai tirar essas pessoas e vai salvar essas almas. O Espírito Santo fará isso, e eu tenho plena convicção disso, e quando isso acontecer, estas pessoas farão contato e vão dizer: sabe, pastor, aquilo que o pastor disse há tanto tempo, eu fui esta pessoa alcançada por Deus, e eu estou falando isso na unção do Espírito Santo. Deus fará isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos, e que essa palavra encontre no seu coração um espaço para produzir a vontade de Deus no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.